Olá, mãezinhas, tudo bem? Hoje nós vamos para o nosso 8º mês de gestação. Tá quase nascendo, né? E a ansiedade, como é que tá? Então, antes, como eu sempre faço nos vídeos, né? Antes de começar a falar sobre o 8º mês, eu quero fazer um parênteses de algumas coisinhas importantes que eu não comentei no vídeo anterior. Então, para não ter que ficar fazendo repostagem, né? Eu prefiro comentar no início do vídeo, no caso, agora. No vídeo anterior nós falamos sobre chá de fraldas, né? Sobre ensaios de gestante. Então a minha dica é a seguinte: fotos, ensaio de gestante, newborn, que é aquele quando o bebê tem 10 dias de nascido. Faça assim que você descobrir a gravidez, faça o pacote, se possível, né? Ou de repente depois dos 3 meses, né? Algumas mamães ficam receosas nos 3 primeiros meses. Então passou o 3º mês, fecha o pacote, já vê como vai ser sua forma de pagamento. Se você tem uma situação financeira que te permite pagar, tudo bem, pode deixar para fazer em cima da hora. Mas são coisas que tem que agendar. Então, quanto antes você fizer, melhor você vai conseguir conciliar o seu estado gestante com a agenda do profissional. Então, sempre faça isso com antecedência. E se você for pagar dividido, como eu fiz o ensaio gestante e fiz o newborn. O newborn, a agência que eu queria, o valor deles era muito caro. Então, o que eu fiz? Vou fechar antes, que aí eu divido, vou pagando em suaves prestações, não vou sentir quando o bebê nascer, o valor já tá pago. E realmente, quando meu bebê nasceu, o valor já estava pago, a data já estava fechada certinho, então foi só realizar. Podem ficar tranquilas, mamães, que Deus livre e guarde se acontecer qualquer tipo de imprevisto, e o bebê vier a óbito. A gente não quer que uma situação dessa ocorra, mas nós temos que ser realistas, né? Acontecer qualquer situação com você ou com o bebê, normalmente nos contratos desses profissionais reza o estorno do valor, tá? Então, por favor, leia o contrato, aquelas letrinhas miudinhas. O contrato existe para ser lido, não é só assinado não, tá? Antes de assinar, leia e pergunte se você vai ter a garantia de ter o seu valor de volta se Deus livre e guarde acontecer alguma coisa. Beleza? Tanto de gestante quanto de newborn, ok? Tipo de parto, geralmente na primeira consulta, lá quando você descobre a gravidez, o seu obstetra pergunta 2 coisas. Primeiro, se a gravidez foi planejada ou não. E segundo, qual é o seu tipo de parto, qual é a sua preferência para parto. Você quer parto normal ou cesárea? Né? Hoje nós temos essa praticidade aí, tem mães que têm terror em sentir dor, né? E já querem cesárea por toda a vida. Já tem mamães não, que preferem o parto normal, né? Preferir esperar a hora do bebê. A hora que o bebê quiser vir, ele vem. E aí a gente sabe que tem a vontade que eu quero, né? Aquilo que eu quero e aquilo que precisa ser durante a gravidez. Em outros vídeos eu vou falar sobre isso também. Quando acontece aquilo que nem sempre é o que a gente quer. A minha dica para você, mamãe, é aquilo que os médicos me recomendaram e eu sempre tive o pé no chão com relação a isso. Se o seu sonho é ter um parto cesárea, ok, avisa lá, médico, eu quero um parto cesárea. Mas não se frustre e nem fique decepcionada se acontecer uma eventualidade e você tiver o seu bebê normal. Ok? A mesma coisa para a mamãe que quer ter um bebê no parto normal. Ah, eu quero ter um bebê no parto normal. Não se frustre, nem fique chateada se você tiver que fazer uma cesárea. Lembre-se sempre que o importante é você e o bebê estarem bem, ok? Então, prioridade é para a sua saúde e a saúde do bebê. Eu lembro que das várias reuniões que eu participei com médicos, né? Aí teve uma. Eu acho que ela é fisioterapeuta. Ela falando sobre. Ela tem 2 filhos, né? E ela falou que ela tinha horror à dor. E aí, o primeiro filho dela, ela procurou o melhor obstetra que fizesse cirurgias de cesárea no estado. E já tinha se consultado com ele, tava tudo certo para fazer a cesárea dela marcada. 40 semanas seria a cesárea dela. Só que o bebê dela antecipou. Com 37,5, ela começou a sentir contrações e o bebê nasceu normal. E foi maravilhoso, segundo ela. Ela falou: se todo parto normal fosse daquele jeito, todo ano eu queria ter um filho. E aí foi o que ela pensou: nossa, meu parto normal foi tão tranquilo que o próximo filho eu quero normal. E aí, quando ela engravidou de novo, querendo normal, procurou o melhor obstetra que fazia partos normais, ela teve que fazer uma cesárea porque ela teve uma complicação.
Então, cada gravidez é única, né? Eu já falei isso em vídeos anteriores. Você pode ter 10 filhos, cada gravidez vai ser única, tá? Então, não se frustre se por um acaso acontecer o parto que você não planejou, tá? É essa a minha dica. Independente se seu bebê foi planejado ou não, tá? Outra coisa, din-din reserva. Já comece a guardar dinheiro desde o início, principalmente se você quiser ter o seu bebê num hospital particular. Quem tem plano de saúde tem essa garantia, né? Mas quem não tem, depende de SUS aí, tem que ficar atento com essas questões. Eu lembro que quando eu engravidei, eu tinha sido demitida. E aí eu não sabia que eu tava grávida. Quando eu descobri a gravidez, a empresa teve que me contratar. E eu fiquei muito feliz, porque naquela época, na época que eu descobri minha gravidez, os hospitais públicos da minha região tava tendo um índice muito grande de mortes neonatal. Muitos bebês nascendo vivos e depois morrendo, outros já nascendo mortos, e aí você imagina o desespero, né, que a gente fica, meu Deus. Mas graças a Deus, no final deu tudo certo, tá? Não significa que isso ia acontecer comigo, mas como mães, né, como gestante, a gente fica preocupada mesmo. Outra coisa que não me falaram quando eu estava grávida: roupa de amamentar. Sim, não é só você ficar esticando, estragando as suas roupas, estragando os seus vestidos, não. Existem roupas próprias para amamentar e elas são lindas e normais, tipo essa blusa aqui que eu tô usando. Isso aqui é blusa de frio. A de amamentar, ela tem tipo um recorte por baixo, a cobertura você amamenta sem precisar ficar levantando, mostrando sua barriga em público, sabe? Super discreta. Eu vou tentar colocar uma fotinha aí pra vocês terem uma ideia. Vale muito a pena, tá? Então, se você puder investir aí, comprar, não precisa ser todas as suas roupas, né? Até mesmo porque você não vai amamentar a vida toda. Mas umas peças chaves, né? Umas blusas, uns vestidos, quem usa macacão, uns macacões, que aí você fica à vontade pra amamentar o seu bebê aonde quer que você esteja, ok? Então tá, agora sim, vamos falar do nosso 8º mês. 8º mês, deixa eu pegar aqui os exames que o médico vai te pedir. São os ultrassons de rotinas, né? Mais outros que ele deve recomendar se por um acaso você estiver precisando de alguma prescrição, né? Pressão alta, diabetes, qualquer situação, qualquer eventualidade é capaz dele pedir mais exames. E aí, quando você entra nesse período do 8º mês, né? Passou da 31 semanas, você vai consultar com mais frequência, normalmente a cada 2 semanas. Então, se antes a sua consulta era todo mês, agora ela vai reduzir um pouquinho. Comigo, no particular, ela permaneceu mensal, não alterou, ok? Cuidados. Sangramentos podem aparecer e devem ser avaliados pelo obstetra. Então, qualquer corrimento diferente, com uma coloração diferente, avise seu obstetra. Corpo. Um líquido, chamado colostro, começa a sair do peito, indicando a formação do leite. Com o bebê maior, o sistema gastrointestinal pode ser afetado. Então, você apertar o peitinho aí, você já vai ver que vai sair um líquidozinho. Algumas mamães já até têm leite, tá? E não se preocupe se depois, quando o bebê nascer, o seu leite não sair. Leite, como o meu obstetra diz, é mágica. É psicológico, é você e o bebê. Então, se o seu leite não saiu, não se preocupe, não significa que você não vai ter leite. Quando seu bebê nascer e mamar, o leite vai sair, tá? Meu, por exemplo, não saía nada. Até meu bebê nascer não tinha nada, nem colostro não saiu. Então, cada um é cada um. O seu bebê deve estar com uma média aí de 45 centímetros e vai evoluir até 48,6. E aí, nesse período, ela já pode virar, né, a mudar a posição. Como ela tá muito grande dentro da sua barriga, ela deve tomar a posição mais para baixo. É quase encaixada, é a melhor posição para um parto normal. Eu lembro que quando eu fiz minha ultrassom nesse período, meu bebê já estava de cabeça para baixo, o que seria muito bom porque o meu desejo era ter um parto normal. Não significa que ele está de cabeça para baixo, que ele já está encaixado e que pode nascer a qualquer momento, não, tá? Isso é muito relativo. Ele pode não estar encaixado e de repente virar e encaixar, ou ele pode estar de cabeça para baixo e não encaixar também. Então, é muito relativo. Nesse período começam mais os cansaços, mais sonolência, a azia permanece e as contrações de treinamento, que eu falei nos vídeos anteriores, né, elas podem ficar um pouquinho mais intensas. Então, lembra de contar de quanto em quanto tempo e observar se elas não estão voltando com frequência, tá? Sexo. É recomendado durante toda a gravidez.
já que ajuda a fortalecer os músculos que auxiliam na hora do parto. Então, mamães, não tenham medo de ter relações sexuais por conta da gravidez, tá? Procurem as melhores posições. Lógico, converse muito com o seu parceiro, com o seu companheiro, né? Para vocês encontrarem aí juntos a melhor posição, mas não deixe de fazer, é um ato bom para o seu corpo, para o seu organismo, vai liberar hormônios que vão auxiliar no seu bem-estar e também no bem-estar do bebê. Libera a ocitocina, que é um hormônio que nós produzimos e que, infelizmente, na hora do parto cesárea, por exemplo, você precisa receber esse hormônio sintético para o seu corpo estimular. Então, assim, o sexo durante a gravidez é muito recomendado e ajuda muito, como o texto falou aqui, a fortalecer os músculos que auxiliam na hora do parto. A parte do períneo, que é o músculo que contrai quando você quer fazer xixi. Então, imagina que você quer fazer xixi e você vai prender. Prende. Prendeu? Então, é esse músculo que você prende que é chamado de períneo. E durante as relações sexuais, ele é fortalecido, ajuda no enlarguecimento dele, de forma que quando for acontecer o parto, né, vai ser menos doloroso, mais fácil para você e também para o bebê durante a passagem. Então, sexo sim, tá? Alimentação. Tomar muito líquido, consumir alimentos integrais e ricos em fibras. Reduzem desconfortos com o intestino preso. Então, melhorar a sua alimentação caso o intestino esteja preso. É muito comum as mamães ficarem com o intestino preso e aí favorece a hemorroidas, tá? Então, muito cuidado aí, é importante os alimentos integrais, é importante as fibras, mas também alimentos que ajudam a soltar o intestino, para você não ficar com o intestino muitos dias sem ir ao banheiro e quando você for, acontecer o rompimento das veias. Algumas gestantes acontece isso, elas não chegam a ter aquela hemorroidas que sai para fora como a gente ouve falar. Não, é simplesmente, imagina o ânus, e aí a força para evacuar faz com que os vasos dilatem. E aí esses vasos que dilataram, eles inflamam. E é muito incômodo. Infelizmente eu tive. E é muito comum nas gestantes. Os vasos inflamaram e aí você faz uso de algumas pomadas, volta ao normal, mas eles, mesmo depois da gravidez, se você passar por um período de estresse ou se seu intestino ficar preso de novo, ele pode voltar, tá? Vamos lá. Estamos mais inchadas, a barriga mais pesada, andando feito uma paca com a mão no quadril. É normal, tá? Isso significa que você está lindamente grávida. E aí, já fez o chá? Deu tudo certo? Se você fez, eu espero que tenha sido um sucesso. Se não fez, tem que agilizar, porque já tá acabando o tempo, né? Bom, enxoval. Já revisou? Tá tudo ok? Falta mais alguma coisa? É bom que esteja tudo ok, ou o máximo possível. As suas coisas do bebê já estão prontas, malinhas, a sua e a do bebê? Seu pé tá inchado? Nessa fase eles vão inchar mais. Tanto o pé como o tornozelo costumam inchar mais. E aí, eu fiz uma anotação aqui do que você pode colocar na sua mala e na mala do bebê. Minha recomendação, para a mala da mamãe. Além de todos os seus documentos, exames, tá? Roupa, um hobby. Fica mais confortável para você receber as visitas. 3 camisolas de amamentar, porque aí se sujar uma, você tem como fazer revezamento e tem uma sobrando. 3 calcinhas de pós-parto, que elas são maiores, vêm até pra cima do umbigo às vezes. A mesma questão, se sujar você reveza, porque você vai usar um absorvente enorme, tipo uma fralda descartável. Mas às vezes, depois do parto, nós continuamos sangrando, né? E aí, se sujar a calcinha, alguma coisa, você tem outras para revezar. 2 pacotes de absorvente pós-parto, por segurança, né? Caso você sangre muito. Eu usei um só e foi suficiente, mas algumas mamães sangram mais e aí precisam ter reserva. 1 pacote de absorvente para seios, porque o seu peito pode não estar saindo leite agora, mas depois que o seu bebê começar a sugar, até o seu organismo entender a quantidade que o seu bebê precisa para mamar, o seu peito vai produzir muito, mas muito leite mesmo e vai vazar. Então, o absorvente ajuda nisso. Uma necessaire com seus produtos de higiene, shampoo, condicionador, sabonete, escova de dente,
creme dental, fio dental, hidratante corporal, tudo que você usa no dia a dia, põe lá na sua necessaire que você vai usar no hospital. Um par de chinelo confortável, lembra que seu pé vai estar inchado, né? Então, geralmente é bom um chinelo um número um pouco maior que o seu, ou o chinelo mais confortável que você tiver. Acabou, é isso. Você normalmente fica 2 dias no hospital, no 3º dia você tá saindo. Pro seu bebê. Eu prefiro conjuntinhos prontos, que são mais práticos. Aqueles que vem um body, uma calça e uma camisa, pra mim é ótimo. Tipo as saídas de maternidade, eles são. Então, eu recomendo você levar 3, considerando que fique apenas 2 dias no hospital e saia no 3º, né? Você separa aquela saída de maternidade linda pro 3º dia e nos outros 2 dias, 2 conjuntinhos. Mas, lá na sua casa, você vai deixar mais uns 3 kitzinhos separados, caso precise ficar mais tempo no hospital. Você não sabe se vai ter alguma eventualidade. Então, você precisa estar preparada para o imprevisto, né? Diz que uma mulher prevenida vale por 2. Então, use saquinhos. A recomendação é usar saquinhos, porque a enfermeira que vai trocar o seu bebê no 1º dia, ela não sabe o que é pra vestir, como é pra vestir. Então, deixe arrumadinho, separado em saquinhos. Eu deixei separado, vou ver se eu consigo colocar foto, eu deixei separado por dias, dia 1, dia 2, dia 3, 3 saquinhos com todos os conjuntinhos. Então, cada saquinho eu coloquei um kit. Um conjuntinho completo, com body, calça e camisa, uma fralda P em cada saquinho, um coeiro, uma toalha e 3 paninhos de boca para cada saquinho. Lembra que eu falei do paninho de boca? Pois é. 3 paninhos de boca e fralda de pano grande também, uma para cada saquinho. Eu preferi assim, como o que aconteceu de eu ficar mais tempo no hospital, então, no caso das toalhas, eu não consegui, porque eu só tinha 3 toalhas de banho. E as 3 eu coloquei no saquinho do bebê, né? E aí, como eu precisei ficar mais tempo, eu usei a toalha mais de uma vez. Mas a toalha não tem problema, não. Tem gente que só coloca as roupas mesmo. Eu que tive essa preferência, né, de fazer um kit para cada saquinho. Agora, os demais foi só instruir. Sim, os que eu deixei em casa foi só instruir o papai, que ele pegou os kits separadinhos direitinho lá, e a vovó se encarregou de lavar as roupinhas que estavam sujas do bebê, né? Porque nós acabamos ficando 5 dias ao invés de 3, porque ele ficou amarelinho. Lá no vídeo da frente eu vou falar sobre isso. E, a fralda P que eu tinha colocado nos saquinhos, ela não coube, porque meu bebê nasceu magrelinho. Então, eu tive que comprar uma RN, que não foi problema, que geralmente próximo dos hospitais tem muitas farmácias, né? E aí, mamães, pra finalizar, não tem como, gente, eu tento falar rápido pro vídeo não ficar longo, mas não tem jeito, são muitas informações importantes. Nesse período, é comum que você observe que seu bebê talvez não esteja crescendo muito. E aí, o seu obstetra vai te recomendar comer carne. Porque nós não queremos que ele fique menor demais ou maior demais, certo? Ele tem que ficar no tamanho adequado para sua idade gestacional. Então, ele vai pedir para você aumentar a ingestão de carne, mas você só vai fazer isso, só vai alterar sua alimentação, se na ultrassom que você fizer de rotina, foi identificado que o seu bebê parou de crescer. Olha, ele está com 45 centímetros desde a última ultrassom. O que você vai fazer? Vai começar a comer mais carne. Normalmente, seu obstetra vai pedir. Aconteceu com a minha irmã, que estava gestante, a bebê parou de crescer, e aí o médico falou assim, ó, você tem 2 alternativas. Ou a gente acompanha, se ela vai voltar a crescer, e a gente faz o parto, antecipa o parto, ou aumenta a ingestão de carne, e, lógico, carnes com cautela aí nas gorduras, né? Aumenta a ingestão de carnes, e a gente vamos verificar na próxima ultrassom se deu certo. Ela aumentou a ingestão de carne, e na próxima ultrassom deu tudo certo. Então, as ultrassons são muito importantes, tá bom, mamães? Eu acho que é isso, basicamente. No próximo vídeo a gente vai voltar para falar do 9º e último mês, passar informações muito importantes. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo.